Deixei em Word mesmo, porque é mais fácil para a gente trabalhar aqui. Bom, então o primeiro exercício que eu coloquei aqui para a gente revisionar é o exercício que tem que montar uma tabela, né? Aquelas séries estatísticas que nós vimos na explicação pouquinho lá atrás, né? Já tem um certo tempo que a gente viu. Então aqui nós temos os valores, texto, aí você tinha que montar a tabela. Então nós temos aqui alguns itens que é importante a gente observar. Primeiro, o título, né? Aonde que eu olho o título no texto? Tá aqui, ó. Importação de mercadorias. Então aí está o título da nossa tabela. Como eu disse para vocês, é sempre importante colocar alguns dados a mais na nossa tabela. Então aqui, como nós estamos observando, é sobre o Brasil. Então eu coloquei, além disso aqui, eu coloquei também o local e o ano. Outra coisa importante, estabelecer o tempo, né? E aí depois, cada coluna apareceu lá, países, porque na verdade são vários países aqui, né? E cada valor aqui, ele representa a quantidade em toneladas e o valor em dólar. Então, eu coloquei aqui nas colunas os países mencionados, a quantidade em toneladas e o valor em reais, né? Então, tá aí a montagem. Aqui no texto, você vai observando, ó. 14.839.804 toneladas, 14 milhões, né? 839.804 toneladas, e vai colocando cada país, começando com a Arábia Saudita, depois Estados Unidos e, por último, Japão. Não está em certos valores, né? Quem é maior, quem é menor, mas ficou em toneladas assim, né? Maior foi o Arábia Saudita, Estados Unidos e Japão. Outra coisa extremamente importante, qual que é a fonte? Não podemos esquecer de jeito nenhum. Qual que é a fonte aqui, gente? Ministério da Fazenda. Fonte. E além disso, ele pediu também para classificar essa série. Classifique-a. Então nós temos que classificar essa série. Bom, como eu tenho aqui Arábia Saudita, Estados Unidos, Japão, qual série que nós teríamos? Série geográfica. Então, além de você desenhar a tabela, desenhar a série, você teria que me informar qual delas. Se é geográfica, se é temporal, se é específica, se é conjugada. Então, envolve esse assunto aqui, o primeiro exercício. Então, esse primeiro exercício é a representação das séries estatísticas. Certo, gente? Lembraram aí a matéria? Então, vamos ao próximo. Bom, o número 2, como nós vimos até em alguns exercícios separadamente, um dos índices importantíssimos dentro da estatística, que é a percentagem, o porcento, né? Então, eu coloquei aqui um exercício bem simplesinho de porcentagem para a nossa revisão, né? Então, vamos lá. Em uma classe de 100 alunos, faltaram 20. Quanto por cento dos alunos estão presentes? Então, nós temos aí, ó, 100 alunos corresponde aos 100%, 80 alunos corresponde a X. Por que 80? Não é 20, professor? É que ele quer saber os números presentes, né? Não que faltaram. O que faltaram foram 20. Então, 80 estavam presentes. Então, tem que ficar atento na leitura, cuidado com esses peguinhas no texto, né? Olha aí, ó. Faltaram 20 e eu quero saber os presentes. Então, fique atento aí exatamente
quando se repete, quando se pede porcentagem. Aí multiplica cruzado, 80 vezes 100 dividido por 100, 80%. Bem, até peguei uns valores bem simples, né? Então, depois vai ter mais alguns para frente aí de porcentagem para a gente discutir mais alguns exercícios, né? Então, um índice relativo muito importante, né? A percentagem. Bom, o número 3. O que o número 3 aqui está querendo? Some os números, aí ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Some os números diretamente, então quer dizer, sem fazer nada, você vai somar simplesmente todos os números. Então, somando todos esses números aí, ó, 4,35 mais 5,65 e tal, tararararararará. Então, somando tudo, deu 52,35, certo? Aí depois o que ele pediu? Ele pediu o seguinte: arredondando para décimos de acordo com o IBGE. Foi aquela aula que nós vimos a resolução do IBGE a respeito de arredondamento, né? Então vamos ver se ele seguiu realmente aqui o arredondamento de acordo com a resolução. Observaram que todos os números que eu vou desprezar é o 5, porque o 5 é o mais chato para resolver, né? O arredondamento. Eu peguei um exercício só de 5. Então, ó, 4,35, 4,4. Por que deu 4,4? Quem pode me explicar aí essa letra, o primeiro número, a letra B? A regrinha do 5, quem está lembrado? Porque o número que antecede é ímpar. Exatamente, o número que antecede é ímpar. Toda vez que o número que eu vou desprezar é o 5, só o 5, ou 0, 5 ou 0, poderia ter um 4,35 mais uns 2 zeros na frente, ter importância. Sempre o número anterior você tem que observar se ele é par ou se ele é ímpar. Então, 4,35, o 3 é ímpar. Então, toda vez que for ímpar, aumenta em uma unidade. Então, 4,35 ficou 4,4. E o 8,65? Por que ficou 8,6? Não era 8,7? Por que ficou 8,6? Podem participar, gente, sem medo de errar. Por que deu 8,6 e não 8,7 agora? O 6 é par? Exatamente. O 6 é par. Quando ele é par, não altera o número anterior ao 5, que antecede o 5, certo? Então já ficou, matou, né, o exercício, né? 2,95. Olha que interessante aqui, o 9 é ímpar, então tem que aumentar. Só que como é 2,95, vai para 3,0, né? 12,45, 12,4. 6,65, 6,6. 7,55, 7,6, porque o 5 é ímpar. 9,75, 9,8, porque o 7 é ímpar. Agora você vai somar, arredondando. Deu 52,4. Então, se a gente tivesse exatamente feito esse arredondamento aqui, ó, bateu com o exercício. Por quê? 52,35, se eu fosse arredondar, seria 52,4. Certo? Então, esse não tem que fazer aquela compensação que nós fizemos em alguns exercícios, né? Não sei se vocês estão lembrados da compensação. Quando o resultado não dá o 100%, né, o valor que era para dar, você pega a parcela maior e acrescenta nela a diferença. Mas aquilo lá vai acontecer quando é mais em porcento.
percentagem. Aqui é números, simplesmente um número qualquer decimal. Então, aqui provavelmente não teremos a compensação, vamos dizer assim, tá? Então, isso é para provar que o arredondamento, de acordo com a resolução, ela é correta, né? Então, deu certinho o resultado. Então, essa foi a número 3. Já na número 4, olha só, questãozinha muito fácil aqui, né? Parcela da população convenientemente escolhida para representá-la. Aí ele colocou as alternativas: variável, rol, dados, amostra e atributo. Então, variável não é, porque a variável pode ser diversas variáveis, né? O rol é aquela tabela organizada. Lembra que nós falamos de tabela organizadinha, que você coloca todos os números em ordem crescente ou decrescente? Não é o caso aqui. Dados são números, né? Aqui está falando parcela da população. Então, a população pode ser pessoas, pode ser coisas, pode ser números, pode ser qualquer grandeza, né? Que tem uma característica em comum, pelo menos uma, né? Amostra, o que é amostra? É uma parte do todo. Então, ele está falando parcela da população. Então, uma parcela da população, nós damos o nome de amostra. Marquei um X meio doido aqui, mas essa seria a resposta correta. Amostra, né? E atributo é tipo uma qualidade, né? Não seria o caso também. Então, aqui nós falamos um pouquinho, começamos a falar sobre a amostra, né? Nos exercícios aqui da revisão. Foi outro assunto que nós comentamos muito, né? Quinta questãozinha. No estudo feito numa escola, recolheram-se dados referentes às seguintes variáveis: idade, ano de escolaridade, sexo, nota da disciplina de matemática, tempo gasto diariamente no estudo, distância de casa à escola, local de estudo, número de irmãos. Então, está aí a tabela, com várias variáveis. Das variáveis indicadas, quais são as quantitativas e quais são as qualitativas? Quantitativa quer dizer o quê? O que quantitativa quer dizer? A quantidade? Quantidade quer dizer envolve números, é aquela que eu posso o quê? Eu posso contar, né? Quantitativa eu posso contar. Qualitativa quer dizer o quê? Uma qualidade, né? Então, observando aqui nos dados, o que nós observamos? Idade. Idade, 10 anos, 20 anos, 35 anos. Números. Então, é quantitativo. Nota da disciplina de matemática. Quantidade. Tirei 5,6, tirei 5,8. Então, é uma quantidade. Tempo gasto diariamente no estudo. Também. Eu gasto 1 hora, eu gasto 2 horas. Eu não gasto nenhum tempo. Mais ou menos isso. Distância de casa à escola. Ah, eu percorro 2 quilômetros, eu percorro 10, eu percorro 100. Então, distância, número, né? Número de irmãos. Eu tenho um irmão, tenho 2, tenho 3, tenho 10. Números também. Então, essas são as quantidades. Qualitativa, qualidade. Então, seria ali, ano de escolaridade. Ah, eu estou no ensino superior. Eu estou no ensino médio. Então, é uma qualidade, né? Sexo, masculino, feminino. Então, é uma qualidade. E ali tem o local de estudo. Não, eu estudo na mesa, em cima da, né, na minha mesa, lá no meu quarto, tal. Não, eu estudo no escritório, tem um escritório separado. Então, é uma qualidade. Então, está aí uma distribuição das variáveis, né? Agora, das variáveis quantitativas, então é o primeiro que nós colocamos, né?
Diz quais são contínua. Contínua. Aí que começa a dar problema, né? Então, o que ele colocou? Olha o que eu coloquei. A letra E. O que é a letra E? Tempo gasto diariamente no estudo. Distância de casa à escola. E nota da disciplina de matemática pode ser discreta ou contínua. Então, o que quer dizer contínua? Quem poderia me explicar? Que não pode ser contada? Tipo assim, Na verdade, é um dado utilizado de uma medida. Tempo gasto, você usa o relógio. Opa, gastei 2 minutos, 32 segundos e 10, sei lá, quer dizer, você usou um aparelho, você fez uma medida, né? A outra, deixa eu dar a nota por último. Distância de casa à escola. Vou lá no meu carro e já percorri 2,3 quilômetros para chegar. Você está medindo. Então, contínuo quer dizer medida, medição. Uso alguma coisa para medir. Agora, a discreta é números que eu utilizo para contar. Então, por exemplo, nota de matemática. Por que eu coloquei que pode ser discreta ou contínua? Porque a nota poderia ser inteira. Tirei 2 pontos. Tirei 3 pontos. Tirei 4. Mas poderia ter um número decimal. Ah, eu tirei 4,5. Então, vai depender do professor na nota dele, né? Então, se ele está colocando ela como contínua ou discreta. Então, por isso que a letra D, eu coloquei entre parênteses que pode sim ser as duas. Então, depende muito da situação. A Lília não especificou muito bem que a nota, por exemplo, é de 0 a 10. E não falou se tem critério decimal ou não. Então, por isso que eu coloquei as duas. Tá? Depende da cabeça do professor. Então, tá aí a questão número 5, envolveu aí as variáveis, né? Que é uma outra matéria da prova que nós teremos, né? Na matéria da prova. Questão número 6. Tá dando para acompanhar aí, gente, beleza? Qualquer coisa vocês me falam. Vamos lá então, número 6. Daqui a pouquinho eu faço a chamada, porque o povo ainda está entrando. Na escola São Leopoldo, para estudar a preferência em relação a refrigerantes, sortearam-se 150 estudantes entre os 1.000 matriculados. Responda. Letra A. Qual é a população envolvida e a sua amostra considerada? Então, gente, população é o universo a qual eu estou fazendo a minha pesquisa. Então, a gente pode falar que é um indivíduo ou um elemento que tem pelo menos uma característica em comum. Então, nós temos aí 1.000 matriculados. Então, 1.000 matriculados é a população. Qual que é a amostra que eu peguei dessa população? Foram entrevistados 150 estudantes. Certo? Então, você tem aí a população e tem a amostra. Acho que isso aí não tem dúvida para ninguém, né, gente? É muito fácil essa perguntinha aí, né? Que tipo de amostragem foi utilizada? Amostragem casual ou aleatória simples. Amostragem proporcional estratificada ou a amostragem sistemática. Bom, se ele foi aleatoriamente, como está dizendo o texto lá, ó, na escola São Leopoldo, para estudar a preferência, sortearam-se, vou colocar aqui em negrito, ó, sortearam-se, quer dizer, foi muito, muito ao acaso, né? Se foi sorteado, como que eu tivesse colocado tudo uma cumbuca só, né? 1.000 matriculados, tirei 150 papeizinhos, né? Então, é casual e aleatória simples. Agora,
Como poderia ser a amostragem proporcional estratificada? Aí você tem que dividir em estratos. Desses 150, se eu tivesse homens e mulheres separadamente, aí já seria a amostragem proporcional estratificada. Porque ainda mais se tiver mais homens ou mais mulheres do que homens, você vai ter que analisar ela proporcionalmente à quantidade de pessoas do extrato, quer dizer, de homens e de mulheres. Então você tem que fazer uma coisa proporcional, senão a sua amostra fica descaracterizada como certa, né? Ela vai ficar incorreta. E a outra é a amostragem sistemática. O que é a amostragem sistemática? É aquela utilizada em grandes produções. Nós vimos, inclusive, alguns exercícios, né? Por exemplo, produção em alta escala, numa fábrica, né? Numa produção que você tem milhares de produtos sendo produzidos e eu tenho que fazer uma amostra para saber se a qualidade ela é muito, se ela é suficiente ou não, né? Então aí você faz uma amostragem sistemática, né? Essa é a mais simples de todas, né? Para a gente analisar. Mas aqui, como ela foi sorteio, é a amostragem casual ou aleatória simples, tá bom? Então, essa foi a número 6. Número 7. Mais um exercício de porcentagem, né? Em certa eleição municipal, foram obtidos os seguintes resultados. Candidato A, 26%. Candidato B, 24%. Candidato C, 22%. Então, estava faltando completar nulos ou brancos, porque eu sei que são 196 votos, mas eu não sei, a porcentagem não foi colocada. Então, o primeiro cálculo que eu tenho que fazer é exatamente saber qual é esse porcento aqui dos nulos ou brancos. Então, o que eu faço? 100% ele tudo, né? A, B, C e nulo. Então, 26 mais 24 mais 22 dá 72%. 100% menos 72, 28%. Então, quer dizer que esse 28% representa quem? O valor que estava faltando aqui, né? E agora, o que ele pediu? Vamos obter o número do candidato vencedor. O número de votos obtidos pelo candidato vencedor. Então, quem venceu a eleição? Quem venceu a eleição foi o candidato A, né? Se foi o candidato A, o que eu faço aqui? Eu posso fazer uma regra de 3 ou simplesmente fazer uma divisão aqui, né? Professor, na verdade, foi nulo ou branco, né? Nulo ou branco, 28%. Não, pois é, não. Mas dentre os candidatos, quem ganhou? Se você falar quem ganhou, foi os brancos e nulos. Realmente, mas dentro quem ganhou, né? Descartando os brancos e nulos, faltou uma informação aqui, né? É o 26%. Isso aqui quase aconteceu na última eleição, né? Quase que teve mais voto branco do que quem ganhou a eleição. Porque teve muitos votos e pessoas que não foram votar nessa última eleição, né? O índice aumentou demais. Acho que foi São Paulo, foi mais de 20%, né? A capital de São Paulo. Então, realmente teve uma rejeição muito grande para votos, né? E a tendência vai aumentar isso mais, né? Porque o povo está muito descrente com o político, né? Bom, então, o que eu fiz aqui, ó? Se os brancos e nulos correspondem a 196, ó, 196 votos, a regra de 3, ó, 28% corresponde a 196 votos. 26% que foi o que ganhou, né, entre os três, X. Então, o X deu 26 vezes 196 dividido por 28. Então, deu 182 votos. Esse foi o que correspondeu
ao vencedor. Mas como a colega de vocês colocou, quem ganhou foi nulo. Quem ganhou foi nulo ou branco. Então, esse é mais um exemplo de percentagem. Questão número 8. Uma série estatística denominada específica. Aí entra novamente as séries, né? Ô, professor Eduardo, tudo bem? Tá falando aí, gente? É a irmã do Eduardo Reis. Opa, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Que bom. É que meu irmão tá ali no quarto ali com a bebê, aí eu vim dedurar ele. Ah, Aí você vai botar uma foto aí pra ele, viu? Pra ele aprender a assistir as aulas online. tá, então tá bom. Tchau, um abraço. Então, olha só. Uma série estatística denominada específica quando? Então, o que é específica? É uma espécie, né? Porque você tem a temporal, você tem a geográfica, e você tem a específica e tem as conjugadas. Então, nesse caso aqui, quando você tem específica, é o que tem uma espécie. Então, a letra C, ó. O elemento variável é a espécie. Então, nós vimos lá em alguns casos nessa matéria, vimos alguns exercícios envolvendo animais. Nós vimos lá situações Professor. municipal, Ó, estadual, né? Então, Professor. essa é a parte aí referente a específica, certo? Então, é o número 8. Vamos lá, dando sequência. Número 9. Bom, o número 9 já entra naquela folha dos números aleatórios. Estão lembrados? Número 9. Usar a folha dos números aleatórios. Pessoal, está terminando aqui o tempo. Eu vou interromper, senão não vai dar tempo para explicar essa número 9. Vocês podem entrar com o mesmo link, tá bom? Eu vou sair aqui para a gente continuar, ok?